Caros alunos, é um prazer estar novamente com vocês aqui, essa nova fase aqui, terceiro e último ciclo deste semestre. E como nós já começamos na última aula anterior, a falar a respeito da Lei de Recuperação e Falência, a Lei 11.101 de 2005. Bom, agora neste momento nós vamos falar a respeito do agente econômico devedor, né? Então, o artigo 1º da lei diz que a lei, né, vai se aplicar para recuperação extrajudicial, para recuperação judicial e para a falência do empresário ou da sociedade empresária. Então a gente tem que ter em mente aqui que a lei de recuperação e falências ela só vai se aplicar ao devedor empresário. Aí nessa história você já estudou empresarial 1, você sabe que empresário é o empresário individual. E aí nós temos o empresário pessoa jurídica que se trata da sociedade empresária. Claro que o artigo 1º dessa lei não contemplou a EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, porque a EIRELI só veio a surgir a partir de 2012. Bom, além disso, é importante a gente entender que esta lei vai se aplicar ao empresário e à sociedade empresária. Entretanto, nem todo empresário, nem toda sociedade empresária vai se submeter a tal lei. Por quê? Porque aí no artigo 2º nós vamos observar da Lei 11.101 que a lei não vai se aplicar. Não vai se aplicar a quem? O inciso 1º deste artigo 2º vai estabelecer que não vai se aplicar a sociedade de economia mista e às empresas públicas. Então nós precisamos entender por que a Lei 11.101, a Lei de Recuperação e Falências, ela não vai se aplicar à empresa pública e à sociedade de economia mista. Essa aí, doutrinariamente, ela é conhecida como empresas absolutamente excluídas do regime da Lei de Recuperação e Falência. Por quê? Porque elas têm um regime jurídico próprio, são empresas que têm todo o capital, ou a maioria do capital aí na mão do setor público, dependendo de se for uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, né? Então aí, neste caso, elas não vão se submeter ao regime da Lei de Recuperação e Falência. Então, se elas estiverem passando por dificuldade financeira, se elas estiverem com problema de caixa para honrar os seus compromissos, o poder público, o Tesouro Nacional, deverá fazer o aporte financeiro. Então, no inciso 2º, vai falar a respeito das relativamente excluídas do regime jurídico da Lei 11.101. Por que elas são relativamente excluídas? Porque elas têm um regime jurídico próprio, elas não se submetem ao regime falimentar. Elas vão se submeter à liquidação extrajudicial. Primeiro ocorre a intervenção e, se não for possível salvar essa atividade, ocorrerá a intervenção extrajudicial. E aí o interventor poderá requerer que seja decretada a falência de acordo com as informações que ele encontrar nessa atividade. Então, como a gente já viu aí, no inciso 2º, vai se tratar das instituições financeiras, vai se tratar das seguradoras, das cooperativas de crédito, das sociedades de capitalizações, das empresas prestadoras de planos de saúde. Então essas são as chamadas relativamente excluídas do regime da Lei 11.101. Outro fator importante que nós devemos ter em mente aqui no estudo da Lei 11.101 é a respeito da competência, né? Então, a competência vai fixar qual será o local, qual será o foro adequado para fazer a análise deste pedido de recuperação, deste pedido de falência, para homologar a recuperação extrajudicial. E a competência, de acordo com o artigo 3º da Lei 11.101, vai definir que será do principal estabelecimento desta atividade, deste empresário. Então, a competência, o foro competente para analisar, né, uma homologação de recuperação judicial,
um deferimento de recuperação judicial e a decretação da falência será do foro do principal estabelecimento. Bom, outro fator também de importante nós entendemos é o princípio desse juízo concursal, desse foro de competência. Então, o foro do juízo, o princípio do juízo concursal vai estar descrito lá no artigo 76, que vai dizer que esse foro, que esse juízo, ele é universal, quer dizer, primeiro ele é único, quer dizer que somente em um local vai ocorrer a análise dessa falência, desse pedido de recuperação judicial. A partir do momento que você fixa esse local, nenhum outro vai poder concorrer com ele. Então, aí o princípio da indivisibilidade. E ele também vai ser universal. Por que ele vai ser universal? Porque para esse juízo irão afluir todos os pedidos, todas as questões, todos os créditos desse devedor, que está neste processo falimentar ou de recuperação judicial. Todos esses pedidos serão carreados para este juízo. Continuando o nosso assunto aí, nós falamos agora há pouco a respeito do princípio do juízo concursal, nós deveremos falar agora a respeito da recuperação extrajudicial. Então, a gente precisa entender o que é essa recuperação extrajudicial. A princípio, nós temos que entender que ele é um processo preventivo, é um procedimento preventivo onde o legislador dá a possibilidade para este empresário que está em dificuldade financeira de tentar costurar um plano, um plano de recuperação dessa empresa. Então ele vai ter a oportunidade de procurar de forma livre os seus credores para propor o quê? Uma forma de pagamento, um reescalonamento do pagamento dessas dívidas. Bom, além disso, a gente tem que entender que existem duas fases. A primeira fase é a de livre contratação, onde ele vai buscar estes credores para tentar fechar um acordo, é uma chamada fase de livre contratação. E a gente vai ter uma segunda fase chamada fase de homologação ou fase judicial. Neste momento, este empresário, depois de costurar, de contratar com seus credores um novo procedimento, um novo plano para pagar essas dívidas, ele vai levar este plano à homologação judicial. Bom, mas aí nós temos que pensar o seguinte: quais são os requisitos necessários para que esse plano de recuperação seja homologado? Se nós formos observar lá no artigo 61, ele vai dizer que este devedor, para ter este plano de recuperação extrajudicial homologado, ele deverá preencher os requisitos do artigo 48. E quais são os requisitos do artigo 48? Bom, a primeira coisa que este devedor deverá preencher é que ele deva estar exercendo a atividade empresarial há pelo menos 2 anos. Segundo, não ser falido, não ser falido ou não ter administrador ou qualquer pessoa que administra essa atividade que tenha sofrido um processo de falência. Não ter há menos de 5 anos deferido um processo de recuperação, E se ele é um microempresário ou empresário ou empresário de pequeno porte, também não ter há menos de 5 anos deferido um processo de recuperação.